Apocalipse, capítulo 1. Versículo 17 e o versículo 18. Livro do Apocalipse, capítulo 1, o versículo 17 e o versículo 18. Amém? Vamos ler, irmão, vamos ganhar tempo, né? As horas já se foram. O versículo 17 e o versículo 18 diz assim: E eu, quando vi, caí a seus pés, como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que viu, e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. Tenho a chave da morte e do inferno. Em outra tradução, a chave da sepultura, mas a mais correta é do inferno, viu? Podem sentar. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém? A igreja entendeu a leitura? Então, vamos para o principal, que é a revelação da leitura do texto que nós lemos. Em primeiro lugar, irmão, eu quero aqui nessa noite expressar a minha gratidão, e eu entendo que nós estamos na casa de nosso Pai Celestial, e é diferente quando estamos nas nossas casas. O nosso dia a dia, ele também, pela palavra de Deus, deve ser um dia de adoração ao Eterno, sem dúvida. Só que Paulo diz que a nossa adoração no nosso dia a dia, ela é mais ou menos assim: que comamos, que bebamos, que façamos qualquer outras demais coisas, mas que façamos para a glória do nome do Senhor. Essa é a nossa adoração enquanto estamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso almoçar, no nosso beber. Tudo isso é uma forma de gratidão e de adoração a Deus. Mas quando entramos na casa do nosso eterno Pai, essa adoração, ela se torna diferente. Porque aqui nós não comemos para beber, para adorar. Nós não bebemos para adorar. Aqui nós já chegamos pronto para oferecer o sacrifício de adoração ao nosso Deus, por todos os benefícios que Ele tem nos feito, pelo pão de cada dia, pela água que bebemos, pela saúde do nosso corpo físico, pela saúde espiritual, pela família que Ele nos deu, por essa família que está aqui. Não precisamos mais de nada. O que temos que fazer é expressar a nossa adoração ao nosso eterno Pai. Eu não preciso mandar você dar glória, porque você veio aqui para isso. Eu não preciso mandar você bater palma, porque você saiu de casa para isso. O que eu tenho que fazer aqui hoje é te dar um alimento celestial, que é a palavra de Deus. E tem mais. Se a brasa estiver apagada, o que eu tenho que fazer é abanar com a mesma palavra, porque ela pode servir de hoje como um vento para a tua alma e começar a soprar. E a brasa que está apagada pode se acender hoje. As cinzas podem ser removidas e Deus pode acender aquelas partes mais profundas e ocultas da tua vida que está apagada. Deus pode acender ela aqui nesta noite. Pois bem, a palavra de Deus, ela é fiel e digna de aceitação.
Não importa por quem está sendo pregada. O que importa é que ela seja ministrada de acordo com o que ela é e o que ela diz quando Deus está falando através dela. Ela fechada é a Bíblia, ela aberta continua sendo a Bíblia. Isso não muda nada. Outro sim, quando ela está sendo explanada, ela tem o mesmo efeito que o nosso Deus estivesse aqui frente a frente falando com você, porque Ele vela para cumprir a sua palavra. Outro sim, não importa se o nome é Bíblia, mesmo que não está registrado na palavra, a palavra Bíblia, porque quando Deus tem um encontro com Jeremias, no chamado de Jeremias, o que vê? Ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele diz, viste bem, porque assim eu velo para cumprir a minha palavra. Não importa, lá Deus chama a palavra dele de vara de amendoeira. Aqui nós chamamos de Bíblia, e é isso que ela é, a palavra de Deus que vai falar conosco aqui nesta noite. Ele fala ao pequeno, ao grande, ele fala ao rico, ao pobre, isso não faz diferença. O que importa é que Deus vai falar conosco, e o que importa é que teus ouvidos estão abertos para ouvir o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Isso é importante. O mais importante de tudo é saber que o nosso Salvador está aqui nesta noite, vivo, ressuscitado, tem a chave da morte e do inferno para nos garantir a nossa vitória e dizer, eu te libertei, você está livre. Não precisa ter medo e nem temor da morte, não precisa ter medo do inferno, porque eu tenho a chave dos dois. Por isso eu vivo e quero ser glorificado. Era isso que Deus estava dizendo para João lá na ilha de Pátimo. Pois bem, voltando-nos para a palavra de Deus que lemos aqui, nós vamos nesta noite, em poucas palavras, já resumir esta mensagem dizendo para você que ninguém na face da terra teve o poder e a autoridade para tomar essas duas chaves, a chave da morte e a chave do inferno. Ninguém jamais. Por quê, pastor? Porque essas duas chaves estavam numa dimensão espiritual. O homem carnal, o homem mortal, jamais poderia entrar nesta dimensão e ir lá e tomar esta chave. Em primeiro lugar, porque Deus procurou um justo sequer aqui nesta terra para assumir uma brecha, para ver se ele tinha a possibilidade de ir lá e tomar esta chave da morte e do inferno. Porque esta chave estava no poder de Satanás. Em primeiro lugar, porque um dia quando Deus cria o jardim lá e coloca no Éden, Deus colocou Adão para pastorear, para reger, governar, para ser um sumo sacerdote de toda a criação da humanidade. Pois bem, lhe deu a chave daquele paraíso em suas mãos e falou, tudo aqui está no teu controle. Os animais tu vais dar o nome a ele, deu. Ele estava no comando de tudo com a chave em sua mão. Mas um certo dia, não sei que dia foi esse, Satanás sorrateiramente entrou neste paraíso. A partir do momento que ele incorpora naquela serpente, Adão estava prestes a perder esta chave que Deus tinha lhe dado. Quando Deus entrega a chave do poder e da autoridade a ele, Deus diz para ele que lá no jardim estava uma árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele poderia até ver. O que ele não poderia fazer era comer do fruto daquela árvore. Por quê? Porque através do tempo que ele iria viver naquele paraíso, naquele jardim, ele iria chegar a uma dimensão a ponto de saber discernir entre o bem e o mal e saber resistir a estas tentações. Era isso que Deus queria para ele, que ele presenciasse aquela árvore que representava o bem e o mal. Mas por que, pastor, ali Deus está associando o bem e o mal junto? É porque Deus sabia que o julgamento que estava para vir não era para a humanidade, mas sim para Satanás e seus anjos caídos. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem, não foi feito para a humanidade. A Bíblia diz que o inferno, ele foi preparado para Satanás e seus anjos. Escute, até então a chave do inferno estava na mão do homem. Por quê, pastor? Porque
porque se ele não pecasse, ele teria o controle e o domínio para o homem não ir para lá. Até então o homem estava com essas qualidades aqui na terra que Deus criou. Mas a Bíblia diz que quando Satanás entrou e incorporou-se na serpente, é assim que a Bíblia nos revela teologicamente. É bem verdade que os críticos às vezes tentam nos confundir, dizendo que isso é um mito, isso não existiu, isso é uma história. Mas a história, através dos tempos, nos diz e nos prova que verdadeiramente ele incorporou-se naquela serpente. É por isso que em Apocalipse ele é chamado da antiga serpente, porque ele entrou lá, ele dominou, ele agiu através dela e derrubou o primeiro homem. Assim as consequências vieram até hoje, os dias que vivemos. Mas observe que quando ele entra, ele consegue tirar a chave das mãos de Adão. Por que, pastor? Porque Adão perdeu a autoridade. Mas o que não podia acontecer era ele, Satanás, ficar com esta chave dentro do paraíso, porque se ele ficasse ali com a chave, ele iria permitir o homem no pecado se alimentar da árvore da vida. Imagina o que seria esse mundo hoje, a humanidade já no pecado do jeito que está, as enfermidades, a doença assolando por causa do pecado do homem. Imagine se o homem pudesse viver eternamente pecando, como não estaria este mundo hoje. Mas Deus é sábio. Quando Deus percebe que Adão perde essa chave, essa autoridade para o adversário, Deus expulsa Adão e expulsa também esse ser que estava incorporado na serpente. Pois a partir do momento que Deus julga o homem, que Deus julga a mulher, Deus também julga a serpente. Julgando a serpente, a condenação, a sentença para Satanás já estava também embutida naquele momento, pois da semente da mulher nasceria um que esmagaria, ou seja, feriria a cabeça da serpente, representando o Messias Jesus, que viria para novamente tomar a autoridade, o poder e a chave que ele estava agora no domínio, mas não era para o tempo presente, viria através dos tempos. Então Adão é expulso do jardim, e a partir daquele momento Deus coloca um querubim, uma espada flamejante, que fechava a entrada e o caminho da árvore da vida, para que eles não entrassem. Eu imagino quando seus primeiros filhos nasceram, eu imagino aqueles dois filhos de Adão perguntando, porque até no momento dá a entender que o jardim ficou ali até algum momento, pois senão Deus não diria que tinha colocado o querubim para que o homem não entrasse. Então eu entendo que por alguns tempos aquele paraíso, aquele jardim ficou ali na visão do homem. E eu imagino seus filhos quando nasceram perguntavam: pai, que lugar é aquele? Porque nós não podemos entrar. Eu estou parafraseando, eu estou aqui tendo uma visão no sentido da interpretação bíblica, quando Deus pronuncia dizendo que deixou o querubim ali para guardar o jardim, para que o homem não entrasse. Agora escute, eu imagino os filhos perguntando: por que, pai, nós não podemos entrar naquele jardim? Tem muitas coisas bonitas, por que nós não podemos? Eu imagino Adão conversando com seus filhos, dizendo: meu filho, aconteceu isso, aconteceu aquilo, seu pai pereceu, seu pai não obedeceu a Deus, seu pai não obedeceu ao Senhor, e é por isso que eu fui expulso, nós fomos expulsos de lá, e hoje estamos pagando as consequências do meu pecado por toda a humanidade daqui por diante. Eu estou parafraseando, não precisa você querer acreditar ou não no que eu estou dizendo quando eu estou parafraseando, mas o que a Bíblia está dizendo, e você não pode deixar de crer, você tem que crer na palavra de Deus. Agora escute, Adão perdeu esse poder, perdeu essa autoridade. Quando falamos de chave aqui, não estamos falando de uma simples chave na mão de Jesus. Estamos falando do poder e da autoridade que Satanás exerceu a partir do momento que Adão cede aos caprichos dele. Ele assumiu toda a autoridade a ponto de corromper o homem e chegar ao ponto de Deus não suporta mais. E
destruir toda a humanidade com a água do dilúvio. Agora escute isto aqui: sempre Deus tem uma porta aberta, porque a porta que Ele abre ninguém pode fechar. A porta que Ele abre ninguém pode fechar. Pode até o inimigo, com a sua autoridade, com o seu poder, tentar fechar todas as portas, mas Deus sempre conta com uma, porque a porta que Ele abriu ninguém fecha. Ele sempre tem uma porta de escape para você, por mais que o diabo queira fechar, mas Ele sempre tem uma oculta que no momento certo vai aparecer e Ele vai garantir a sua vitória. Não foi diferente quando Deus olha para a terra, todos corromperam, e chega o momento do juízo de Deus descer sobre a terra, porque até então havia alguns atributos de Deus que nunca se uniram e vieram a se unir na pessoa de Jesus com a sua morte. No tempo do dilúvio não havia ainda uma forma desses atributos se unir e vir de encontro o homem para proteger quando a medida do pecado do homem chegasse no limite que Deus tinha determinado. Então esse limite veio, e quando chegou diante de Deus, Deus achou e sentiu o cheiro do pecado da humanidade. Quando isso chega, irmão, nas santas narinas de Deus, quando Deus sente esse mau cheiro do pecado, não pense que a partir deste momento vai ter mais misericórdia. Não vai ter, porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Quando o limite chega diante de Deus, que Deus já determinou, o juízo de Deus vai agir. Agora escute: quando Deus derramou as águas do dilúvio sobre a terra, Deus desmancha, Deus desfaz, Deus destrói tudo que havia na face da terra criado por Ele, mas salva uma família com oito pessoas, 8 personagens, que a Bíblia nos dá ali a entender quem era Noé e seus filhos e as esposas de cada um deles. Deus poupa, porque sempre Deus vai deixar uma porta de escape, mas isso não quer dizer que Satanás tenha sido julgado, porque ele seria julgado pela semente que viria da mulher. Assim que eles descem da arca, a Bíblia diz que Noé planta uma vinha, e quando planta essa vinha, foi uma porta aberta para o diabo se aproveitar da situação, pois ele não precisaria de mais nada do que isso. É por isso, irmão, que nós estamos vivendo no mundo, que temos que vigiar com quem vamos fazer, como vamos fazer, de que forma vamos executar, porque o inimigo, ele não dorme, ele está acordado. Agora escute: quando Noé planta a vinha, foi uma porta aberta para o inimigo entrar. Diz a Bíblia que é pouco tempo, quando talvez aquela vinha cresceu, começou a dar os seus frutos, Noé vai e bebe do suco daquela vinha, e acabou ele se embriagando, pois tomou demais, além do limite. Não tinha geladeira para conservar, para manter aquele suco puro sem o álcool, mas por não haver geladeira, algo para refrescar, aquele suco se tornou levedado e acabou embriagando ele. A Bíblia diz que o inimigo se aproveitou da situação, porque é o que nós entendemos, e fez com que ele se embriagasse. E de repente um dos seus netos aparece e vê ele ali. Um dos seus filhos aparece e vê ele do jeito que nasceu. Então ele começa a chamar a atenção das pessoas para ver a nudez de seu pai. Mas tinha um filho prudente que se chamava Sem. Esse era aquele do qual viria a semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Escute aqui: o inimigo é astuto, ele não sabe de onde vai vir a vitória que Deus tem preparado, mas ele vai atirar para todo quanto é lado para ver se acerta o alvo. Mas Deus mantém oculto aquele para quem Deus quer abençoar. Deus mantém protegido aqueles que Deus chama para o seu decreto e diz: a vitória é sua, a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. Então quando seu filho erra, peca, aí
Aí vem as consequências do pecado de Noé, sem pensar no que iria falar, amaldiçoou o seu filho e a sua descendência. Daí o diabo cantou vitória, porque ele falou: dessa descendência não pode vir mais a semente, não pode nascer mais a semente que vai esmagar a minha cabeça. Mas ele não contava com isso, que no mesmo tempo Deus já estava preparando uma profecia. E que profecia é essa, pastor? Deus falou quando chama Sem para administrar as bênçãos que ele tinha de dar para aqueles que viriam ser a descendência da salvação. Então Deus chama os descendentes de Cão e diz que ele seria escravo e iria servir a Sem. Ele chama os descendentes de Jafé, que são todos os gentios de forma geral até os dias atuais. Ele chama ele e diz: essa nação será bendita, vai crescer, vai se multiplicar. Mas tem uma coisa, ela vai ser abençoada pela tenda de Sem. É por isso que quando começa a história de Abraão na terra da promessa, quando Abraão chega lá, ele dá de cara com um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, e ele é abençoado. E que terra era essa? A terra de Canaã. E quem era rei dessa terra era justamente Melquisedeque. E quem eram os escravos dessa terra? Eram os Eteus, era todos os Eus que veio da descendência de Cão, já estava lá servindo a um rei que ficou da descendência de Sem. Agora escute aqui, todos nós fomos abençoados em Sem, porque da descendência de Sem Deus escolhe Abraão, da descendência de Abraão Deus escolhe a nação de Israel, da descendência de Israel nós fomos enxertados, plantados na oliveira verdadeira. Não teve jeito como parar debaixo da tenda de Sem, porque era uma profecia de Deus, era uma profecia da palavra de Deus. Nós tínhamos que ser abençoados pela tenda de Sem, e somos abençoados por causa dos judeus. Hoje nós temos salvação, e a salvação veio do judeu. Agora escuta o que acontece. Até então Satanás estava no domínio, no controle. Quando Jesus nasce com poder e graça do Espírito Santo. E quando ele é gerado nessa terra, o diabo fica preocupado. Por quê, pastor? Porque justamente ele veio da descendência de Sem, ele veio da descendência de Adão, ele veio da descendência de Noé. E aí por diante, o Satanás fica nervoso e começa a tramar uma perseguição contra essa criança. Você conhece bem a história e não dá tempo eu entrar nos pormenores dessa questão, mas escute aqui. Jesus cresce, Jesus se torna, chega no tempo do seu ministério, e ele assume o ministério dele, e a primeira coisa que ele faz é ir lá para o deserto. Quando é batizado por João nas águas, o céu se abre, e uma voz do céu brada dizendo que esse é o filho amado dele. Deus falando: este é meu filho amado, qual minha alma tem prazer nele. Ele vai para o deserto, chega lá, enfrenta 40 dias de jejum, orando, e aproximando os 40 dias, a Bíblia diz que ele sente fome. Satanás leva uma pedra bem bonita para ele e apresenta ele diante daquela pedra. Parecia mesmo um banquete, porque quando se está no deserto da vida, se tem visão de tudo. Até no deserto do nosso dia a dia, quando estamos passando por prova, por lutas, às vezes a gente confunde, vê uma coisa e acha que é bonita e acha que aquilo é a bênção, mas não é. O inimigo tentando confundir as nossas mentes. Então, irmão, se você está na prova, não se deixe se levar por qualquer coisa que o inimigo tem colocado na sua frente, porque ele colocou diante de Jesus aquelas pedras e falou: se tu és filho de Deus, porque Deus tinha chamado ele de filho mesmo, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus não deixou se levar com isto. Ele leva Jesus no pináculo do templo e vai mais promessa para Jesus. Por último, ele chega a oferecer todos os reinos da terra. Por quê? Porque ele diz que um dia dera esse reino a ele. Ele diz: tudo isso aqui é meu, me deram. Quem foi que entregou na mão dele? Justamente Adão, quando deixou ele entrar
não vigiou o jardim, não vigiou o paraíso e deixou ele entrar. Ele entregou a autoridade, o poder, a chave sobre a mão do inimigo. Mas naquele exato momento chegou aquele que disse: eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. A porta que eu abro ninguém fecha, mas a porta que eu fecho também ninguém abre. Ele não fechou a porta para a igreja, ele fechou a porta do inferno, fechou a porta da morte. Mas para a igreja ele abriu uma porta e ninguém pode fechar essa. A do inferno ninguém pode abrir, porque o poder está na mão dele. Não confunda a Bíblia achando que quando Jesus está falando, eis que põe uma porta aberta diante de vós, uma porta que ninguém pode fechar, porque a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Jesus justamente estava falando da porta da salvação, e a outra porta que ele fechou que ninguém abre é justamente a porta do inferno, a porta da morte. Essa ninguém pode tomar o direito das mãos do nosso Salvador, porque essa chave está na mão dele. Você não precisa temer a morte, você não precisa temer o inferno. Pastor, e por que justamente a Bíblia diz que ele tomou a chave da morte e do inferno? Porque esses dois, irmãos, são os piores adversários que o homem pode ter na sua consciência. Todo mundo se prostra e tem medo da morte. Mesmo salvo, ele teme quando chegar esse dia. O inferno também, irmão, era algo tão tremendo, que quando o homem parte dessa vida para lá, ele não tem mais como sair de lá, porque Jesus falou: quem está lá não pode vir aqui, e quem também está lá no paraíso não pode ir para lá. A escolha é nossa: ou você está na porta que Jesus abriu, ou você continua naquela que ele fechou. Então você tem hoje uma escolha: ou você vem para a porta da salvação, ou vai continuar na porta que já está fechada. Jesus ainda te dá uma oportunidade. Se você quiser, é hoje. Venha para a porta da salvação, venha para a porta da salvação e diga não à porta do inferno, à porta da morte, porque Jesus está com a chave dela e dele, e ele está aqui nesta noite para garantir a tua vitória. Tinha mais, mas já é 9 horas. Bom, vou fechar aqui a Bíblia, porque se eu continuar com ela aberta eu vou falar, e vou falando, e eu não paro. Mas escute aqui, eu vou fechar com resumindo esse sermão aqui, dizendo para você: e para essas portas ser fechada, e essa chave está na mão do nosso Salvador, teve um preço. Por quê, pastor? Porque quem entregou essa chave foi o primeiro Adão, a alma vivente. Mas o segundo Adão é espírito vivificante. Agora, Adão entregou a chave e o poder para Satanás. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos, aqueles que caíram com ele. Aquele que Ezequiel, Deus está usando ele em uma profecia. Deus diz: profanaste os teus santuários. Ou seja, ele conseguiu contaminar todos os anjos que tinha sobre o domínio dele para adorar a Deus. E todos que adoram a Deus são chamados de santuário. Então Deus chama esses anjos de santuário. Profanaste os teus santuários, teus anjos. Caíste e levaste eles contigo. A Bíblia diz em uma terça parte. Com isso Deus diz para ele: retirarei um fogo que está em ti. Ou seja, o brilho de um querubim. Todos nós sabemos pela Bíblia que os querubins, eles são regentes e trabalham mais com a glória de Deus. Aquilo que representa o brilho da glória de Deus, ele está. Aquilo que representa a presença de Deus, ele está. Aquilo que protege a santidade de Deus, ele está envolvido. Então ele perdeu esse brilho, esse fogo. A Bíblia diz que Deus tirou esse fogo dele e ele se tornou-se como cinza. Ou seja, ele se tornou-se em escuridão. Para o lugar que ele foi, também lugar de trevas. Então o que acontece? Ele indo para lá, esse inferno que ele está hoje foi feito para Satanás e seus anjos. Mas Deus tinha falado para Adão que no dia que ele comesse desse fruto da árvore do bem e do conhecimento, eles também morreriam. Não só morreria fisicamente, mas a partir do momento que ele provasse daquele fruto, ele morreria espiritualmente. A primeira morte de Adão foi espiritual, por isso que ele é alma vivente. Adão, primeiro homem, alma vivente, sujeito, a morte morreu.
Agora, o segundo é espírito vivificante. Por que espírito que vivifica? Porque ele veio para vivificar as nossas vidas de dentro para fora. Adão nos trouxe a morte de fora para dentro, e Jesus veio para nos vivificar de dentro para fora. É mais ou menos assim. Antigamente, lá no Jardim do Éden, os rios estavam pelo lado de fora. Hoje, espiritualmente, Jesus colocou um rio dentro de nós. Nós não estamos mais com este rio pelo lado de fora. Agora, este rio da vida está dentro de nós. É por isso que a porta da salvação foi aberta. Agora eu vou fechar aqui. Vou convidar você para ficar de pé. Pode levantar. Eu não vou pregar meia hora com você em pé. Vou só parafrasear essa frase aqui e vou orar para vocês, viu? Eu sei que vocês já ficaram em pé. Foram 2 segundos vocês em pé aqui louvando. Então, para ficarem em pé demais, eu vou ser rápido. Glória a Jesus. Por Adão ter dado essa chave nas mãos do inimigo, a missão de Jesus não era só condenar o príncipe deste mundo, mas agora tomar essa chave que Adão entregou a ele. Quando ele amarra o valente, toma os seus bens preciosos e dá os despojos, ele está dizendo justamente isso. Eu estou tirando todo o poder que você tinha, que Adão te entregou, e estou devolvendo para os filhos de Adão que crerem em mim. Agora escute aqui. Jesus, ele morreu e ao 3º dia ressuscitou. Durante esses 3 dias que ele ficou no seio da terra, como ele falou acerca de Jonas, que seria uma profecia que ele ficaria, ele não estava, o seu corpo na realidade estava dentro da sepultura, mas o seu espírito estava passeando por algum lugar. O primeiro lugar que ele foi levar aquele ladrão da cruz, que apelou para a redenção, para a porta que estava aberta diante dele. Aquele que não aceitou estava já com a porta fechada, porque Jesus já tinha tomado a chave de Satanás, a autoridade dele. Então ele já estava, mas o que aceitou, Jesus foi para o paraíso, depois foi, pela Bíblia, foi lá no seio do inferno. Quando ele foi lá, ele não foi tomar uma chave como nós pegamos uma chave de abrir. Ele foi lá para mostrar o poder e a autoridade que ele tinha sobre o inferno e sobre a porta. Porque a partir do momento que ele vai lá no inferno e volta, a partir do momento que ele ressuscita, ele está dizendo: eu ressuscitei, tomei a autoridade da morte. Eu fui lá no inferno e o inferno não me conteve. Então também eu tomei a chave do inferno. Todos aqueles que creem em mim também têm esses mesmos pensamentos e têm essas mesmas qualidades. Porque aquele que está em mim vive e não morrerá mais. Porque ainda que o corpo vai morrer, porque o corpo velho de Adão tem que morrer, mas para nós que estamos em Cristo, temos um corpo preparado, um corpo incorruptível, um corpo glorioso. Como Cristo assim ressuscitou com um, você também ressuscitará com outro, em forma dele, para conseguir chegar diante do Pai e consegui-lo vê-lo face a face. João diz: assim como é, o veremos e o seremos, porque nós temos Jesus e estamos dentro dessa porta da salvação. Saia dessa porta fechada, porque só Jesus tem a chave para te tirar de lá, e venha para a porta aberta enquanto há tempo, porque vai chegar um dia que essa porta vai fechar, e quando ela se fechar, não terá mais oportunidade para nós que estamos aqui nesta terra, porque Jesus vai arrebatar esta igreja para nunca mais participar do sofrimento que vivemos aqui. Então hoje é o tempo aceitável de Jesus para a sua vida. Procure logo sair dessa porta fechada e vir para a porta que está aberta diante de ti, porque é isso que Jesus quer para a tua vida nesta noite. E se você se afastou, se você desviou dos caminhos do Senhor, é o momento certo. A porta ainda está aberta. Talvez você ainda não entrou para o lado da porta que está fechada. Você ainda está tendo oportunidade. Eu quero dizer para você que hoje é o dia aceitável do Senhor para a sua vida. Eu vou estar orando aqui. Enquanto eu vou estar orando, a igreja vai estar toda orando de olhos fechados. E você, se você quiser hoje fazer uma aliança com Jesus, enquanto nós vamos estar orando, você é convidado para vir aqui na frente, para nós orarmos por você, para que esta aliança seja renovada na sua vida e você venha novamente para essas portas abertas. Não há outra porta a não ser esta. Jesus fechou algumas para que essa se abrisse para você, e aproveite essa oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez por esta linda igreja.
igreja que é a tua noiva. Ó meu Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada uma e cada um dos teus filhos que aqui estão. Eu quero, ó Deus, colocá-lo em tuas mãos, que assim como o Senhor venceu toda a tentação, toda a provação, não deixa que o inimigo, Senhor, venha colocar pedra de tropeço no caminho daqueles que estão passando por algumas provas, por algumas lutas. Ó meu Deus, em nome de Jesus, não deixa que o inimigo venha com as suas bandejas tentando enganar, dizendo que é, parecendo que é, mas na realidade não é. Abra os olhos dos teus filhos, como tu abriu os olhos daquele cérebro que estava com Eliseu. Eu te peço nesta noite, não deixe que o inimigo venha confundir as nossas mentes, não deixe que o inimigo venha confundir a mente da tua igreja. Ó meu Pai, abre os olhos espirituais do teu povo e venha abençoar a tua igreja nesta noite com as tuas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ó Deus, eu abençoo a tua noiva pelo poder da tua palavra que foi pregada nesta noite. O Senhor tem a chave da morte, o Senhor tem a chave do inferno. Se o Senhor tem a chave desses dois reinos, é porque o teu reino foi implantado na terra e o teu reino está dentro de nós e ninguém pode nos remover. Por isso, Pai, eu peço em nome de Jesus, as bênçãos que estão e que acompanham o teu reino seja manifesta na vida da tua igreja. Nós oramos neste momento, Pai, e abençoamos o teu povo no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Passa o microfone para quem é direito.